Olá, amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha neste primeiro dia de fevereiro aqui na telinha da TV Novo Tempo. Semana começando e queremos agradecer a sua companhia. O NTSU está chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques da edição de hoje. Com a vacinação em andamento, uma das principais perguntas de todos é: quando vai chegar a minha vez? Nós vamos explicar hoje, detalhadamente, como está estruturado este plano de vacinação. Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Cachoeira do Sul vai ter mais um parcelamento. A decisão foi tomada pelos vereadores na última sexta-feira. Você confere também as principais informações do Litoral Gaúcho com o nosso correspondente Everson Michel. Ele traz os detalhes da movimentação pelas praias e também do tempo por lá. E tem ainda uma entrevista com o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano. Ele fala sobre o que já foi feito neste primeiro mês de governo e quais são os planos para os próximos meses. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no NTSU, que já está no ar. E a gente abre o NTSU com a atualização sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria Municipal da Saúde registrou nos últimos 3 dias 45 novos casos de coronavírus. Só na sexta-feira foram 20. Nesses mesmos dias, foram contabilizados 43 novos suspeitos e 48 foram descartados. E mais 122 cachoeirenses são considerados recuperados da Covid-19. Foram 59 registros na sexta, 36 sábado e 27 ontem. Com esses dados, Cachoeira do Sul chega a 2.355 casos confirmados e 31 seguem como suspeitos. Mais de 4.200 já foram descartados e 2.033 estão recuperados. O número de óbitos de pessoas com Covid-19 em Cachoeira do Sul desde o início da pandemia é 32. Essas e outras informações você confere em nossa página novotempo.com/NTSU. Desde que a vacinação iniciou no Brasil, muitas têm sido as dúvidas de todos nós sobre quando e como faremos para receber a vacina contra a Covid-19. Todo mundo quer, né? Inclusive, muitos telespectadores nos mandam mensagem perguntando quando vai ser a vez deles. Bom, para facilitar o entendimento sobre este processo, a gente mostra agora como está estruturado o Plano Nacional de Vacinação. Confere aí. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, lançado em dezembro pelo Ministério da Saúde, passou por mudanças desde a oficialização. As adequações, embora não muito representativas, seguem gerando dúvidas. Afinal, se não todos, uma grande maioria dos brasileiros espera ansiosamente a sua vez de ser imunizado. O Plano Nacional de Imunização foi elaborado com 4 fases de vacinação, em que são elencados em cada uma das fases grupos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. O critério principal é a maior exposição ao coronavírus, seguido do maior risco de contrair e desenvolver a doença de forma grave. A composição do plano de imunização foi adotada em função do baixo número de doses de vacina disponibilizadas no início da campanha. Com isso, o plano é um direcionador, mas permite uma certa autonomia aos estados e municípios, atendendo às particularidades identificadas na administração dos cuidados durante a pandemia. Essa autonomia, Thelma, ela tem, por princípio, a questão da especificidade de cada município, né? Então, além de número de pessoas no município, é de que forma estão compostos esses grupos prioritários. Então, é uma autonomia limitada, muito limitada. E nós, Cachoeira do Sul, nós fazemos muita questão de seguir com rigor, absoluto rigor, os critérios técnicos, porque isso protege o município no sentido de não abrir possibilidade nenhuma para qualquer fraude, como a gente tem visto no país, né? Nós fazemos questão que isso que não haja nenhuma possibilidade para isso acontecer. E, além disso, a questão principal que é proteger prioritariamente quem realmente está numa condição de maior risco. Esse é o nosso cuidado.
Então, nós já estamos agora numa situação em que estamos vacinando trabalhadores de saúde de uma forma geral, porque aqueles trabalhadores de saúde que estavam num risco mais iminente, um risco maior de se contaminar com o coronavírus, uma possibilidade de estar em contato com alguém suspeito ou com o vírus, essas pessoas já foram todas vacinadas. Então, os trabalhadores de saúde em maior risco, eles já estão vacinados. Agora, nós estamos ampliando esse grupo de trabalhadores de saúde, que é um grupo grande. São 3.000, a estimativa é de 3.500 pessoas no município. Na primeira fase, devem receber a vacina trabalhadores da área de saúde e idosos com mais de 75 anos, segundo o plano. Brasileiros acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência também teriam acesso. No entanto, um informe técnico emitido pelo Ministério da Saúde no último dia 19 alterou essa composição, excluindo os idosos com mais de 75 anos e incluindo pessoas com deficiência que vivem em instituições de cuidados. Possivelmente agora o próximo grupo seriam os acamados. E dentro dos acamados, em Cachoeira, nós temos, e essas estimativas elas são baseadas nas campanhas de vacinas anteriores. No caso, a última campanha de vacina nesse sentido, nós temos influenza 2020. Tá? Então, baseados nesses últimos números, nós temos um público estimado de 1.400 pessoas, de acamados, sendo que, dentro desses acamados, em torno de 700 são idosos, e esses têm prioridade em relação aos demais acamados. Exemplo do que nós fizemos nas instituições de longa permanência para idosos, que foram prioridade, né? Todas as ILPIs foram já vacinadas, os residentes, ou seja, os idosos, e também os cuidadores, os trabalhadores daquela instituição foram vacinados também, tá? Porque essas pessoas estão em contato com o idoso, que é o mais vulnerável de todos os grupos. Na fase 2, recebem a vacina idosos de 60 a 74 anos em qualquer situação. Aqui foram considerados para imunização os idosos com mais de 75 anos também, em função do alto risco da Covid para essas pessoas. Idosos são acima de 60 anos. Nós temos que considerar que, com mais idade, são mais prioridade. Ou seja, acima de 85 anos existe esse recorte na orientação técnica, tá? Então, começamos pelos com mais idade e, se tem dose para todos os idosos do município, todos serão vacinados no mesmo momento, tá? Se vem um número de doses que não dá para todos os idosos, a gente começa pelos mais idosos. Na fase 3, todos os brasileiros que possuem alguma doença que é considerada fator de maior risco e agravamento da Covid, aqueles que são chamados pacientes com comorbidades. A quarta e última fase prioritária reúne professores, trabalhadores que atuam nas forças de segurança e salvamento, funcionários de presídios e casas prisionais, bem como os apenados. É isso então, né, gente? Vamos ficar de olho nas datas, aguardar pelas próximas etapas de vacinação. O que a gente mais quer é que toda a população esteja logo vacinada, não é mesmo? Então, coisa boa demais vai ser isso. Todo mundo quer, todo mundo deseja, né? 99,9% da população. Queremos proteção. Mas, por enquanto, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Para esperar a sua hora, cada um terá o seu momento. O importante é que a vacinação já está em andamento e logo chega a nossa vez. Como eu sempre digo por aqui, para a nossa querida selfie-vacina, para o registro da posteridade, a gente comemorando, então, este momento especial. Não é mesmo? Gente, que 2020 foi um ano atípico, todos nós sabemos, não é mesmo? Para a educação, então, tudo foi completamente diferente. E o que se aprendeu neste ano? O aprendizado nas aulas remotas valeu? Denise Belladonna está de volta hoje com o quadro Educação, para falar sobre isso, as aprendizagens de 2020 na educação. Boa tarde. Hoje, uma breve reflexão sobre a aprendizagem em 2020. O que se ouve dizer é que foi um ano perdido. E eu digo que, se nós o colocarmos a perder, será perdido mesmo.
Nesse ano, os professores descobriram capacidades nunca imaginadas. Afinal, nos acostumamos a trabalhar no limite, de tal forma que não pensávamos em buscar novos caminhos. Um desafio tão grande como o que vivemos esse ano de transformar o ensino presencial em remoto, mostrou que somos capazes de ir além para proporcionar que o nosso aluno aprenda. Não perca esse aprendizado e nem a visão da capacidade de poder buscar mais. O papel que a pandemia deixou claro aos pais nas necessidades de intervenção para acontecer essa aprendizagem, quero dizer que é seu, pai. Papel de sempre, por direito, e o papel de acompanhar, auxiliar e providenciar as necessidades físicas do processo. Esse sempre foi chamado aos pais. Se nesse interim surgiu a necessidade de ensinar algo, não esteve bem no processo, pois essa parte de ensinar é do professor. E aquela conversa que acontecia no processo presencial com o professor ou com a escola, continuou sendo possível e importante para detectar onde estaria o erro. Os alunos passaram por um desenvolvimento imensurável, viveram uma situação diferente, como diferente também foi a aprendizagem de cada um. Dependendo da conotação, é claro, que a família conseguiu dar. Digo isso porque o psicológico, mesmo para aqueles que encararam como um ano inteiro de férias, foi atingido. James Heckman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2000, fez um estudo cuja pesquisa acompanhou alunos da pré-escola e expôs a relação do aprendizado das habilidades socioemocionais com a desigualdade na vida adulta. Então, como diz Mozar Neves Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, muitos estudantes estão desenvolvendo outras aptidões, como a abertura ao novo, criatividade e resiliência emocional. Essas habilidades, juntamente com as competências cognitivas, são muito importantes. Não só para o ambiente escolar, mas como também para o desenvolvimento pessoal e social. Esses jovens que estão passando por essa situação, daqui para frente vão encarar desafios de forma muito mais segura. Eu digo que só existe um diferencial em tudo isso, que já dificultava o ensino antes da pandemia e que agora ficou muito claro a sua necessidade para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. A atitude do aluno ao receber os desafios. Se o aluno os recebe como um degrau de oportunidades para alcançar o conhecimento, vai ser um rendimento. Ou se ele vai encarar esse desafio como uma barreira para justificar a sua inoperância diante do fato, outros serão os efeitos. Mas isso é assunto para um outro comentário. Sabemos todos que o ensino remoto sozinho não dá conta, mas que possamos refletir na situação que vivemos e encontrar o nosso papel no processo para que ele não seja invalidado, mas seja válido para os anos seguintes. Até o nosso próximo encontro. Importantes dicas, né, pessoal? Importantes dicas da Denise Belladonna para que este ano não seja considerado perdido, como muita gente tem dito, como muitos têm comentado. Vamos tirar o máximo possível deste aprendizado de 2020 para esses próximos anos, né? Daqui a pouco começa de novo as aulas, então novos tempos estão vindo aí. Gente, o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Cachoeira do Sul vai ter um 8º parcelamento. A decisão foi tomada pelos vereadores na última sexta-feira, após a solicitação do prefeito José Otávio Germano, que já indicou os caminhos para abater o rombo de mais de 90 milhões de reais. Mesmo com aceno positivo, os vereadores cobram uma solução futura para este dilema municipal.
Com 13 votos favoráveis, um contrário e uma ausência, os vereadores aprovaram na tarde da última sexta-feira o projeto de lei ordinária número 13, encaminhado pelo Executivo, que solicitava o parcelamento de débitos do município de Cachoeira do Sul com o FAPS. Essa votação é referente aos 20 milhões de reais do ano passado. Esse adiamento foi viabilizado pelo então prefeito Sérgio Gnatti. Em função da pandemia, o pedido foi aceito junto ao governo federal. O valor será fatiado em 60 vezes. Com isso, a dívida atual do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor ultrapassa os 90 milhões de reais. Diagnosticado com a Covid-19, o presidente da Casa, vereador Luiz Paixão, do Progressistas, foi a única ausência. Mesmo com 13 votos a favor do parcelamento, os vereadores aumentaram o tom de cobrança nesse que é o principal impasse do Executivo Municipal. A atual legislatura solicita que o tema não caia no esquecimento e que essa bola de neve pare de crescer. E esta casa deu amostras hoje que vai dar um voto de confiança para o prefeito José Otávio Germano, mas quer resultado, quer retorno, né? Então eu acho que está de parabéns todos os vereadores que aprovaram esse parcelamento, mas todos eles deram um recado, que não adianta vir um nono que não vai passar. Nós temos aqui realmente criar alternativas juntamente com os sindicatos para que a gente possa diminuir esse problema grave que é o FAPS. O único voto contrário na sessão, o vereador Antônio Maciel, do PSDB, garantiu que o seu pensamento manteria-se igual em qualquer conjuntura, independente do ano ou quem estivesse no poder. Se eu estivesse na outra legislatura, opinião minha, pelo conhecimento de causa, Antônio, tá? Servidor municipal da saúde, hoje representante de grande parte dos colegas, né, do município, eu votaria não. O ano passado, e se a votação fosse referente a esse ano, não também, porque a responsabilidade do chefe do executivo, né, dar segurança aos seus funcionários, que eles vão ter o seu salário em dia. Estou aberto a diálogo sempre, né, porque eu acho que chega do servidor pagar, teoricamente, certas contas do município, uma vez que é utilizado, essa parte que não é paga, da parte patronal, é utilizado para outros fins. Ao menos é isso que a gente acredita. Atualmente, o FAPS conta com 1.192 mil beneficiários. Ainda na sexta-feira, a Prefeitura anunciou que os aposentados e pensionistas que recebem pelo FAPS vão ter seus depósitos no último dia útil do mês. A decisão já valeu para janeiro. Desta forma, os segurados passam a receber no mesmo dia dos servidores ativos. É o que a gente espera, é que essa situação finalmente tenha uma solução definitiva, né, gente? O mais rapidamente possível, porque este é um problema que já se arrasta há muito tempo e é motivo de preocupação, principalmente para todo o funcionalismo de Cachoeira do Sul. E atenção que o recado agora é para você que tem o WhatsApp no celular. O aplicativo vai parar de funcionar em aparelhos mais antigos, você sabia? O bloqueio vale para celulares lançados há mais de 7 anos e começa hoje. O encerramento anual do aplicativo para algumas versões mobile não é novidade para o público. O diferencial agora é a inserção do primeiro iPhone lançado em 2007. De acordo com o Facebook, que adquiriu os direitos operacionais do WhatsApp em 2014, os sistemas mais antigos são mais vulneráveis a ataques, o que torna mais difícil garantir a segurança do usuário. Confira na tela a lista dos aparelhos que estão cancelados: o iPhone, iPhone 3G e 3GS, iPhone 4, LG Optimus Black, Motorola, Droid e Samsung Galaxy S2. Se você tem um desses modelos, fique atento para não ser surpreendido. E a gente fala agora do tempo em Cachoeira do Sul e em todo o território gaúcho. A instabilidade segue predominando e nós vamos ver nos detalhes como fica o tempo por aqui hoje e nos próximos dias.
A segunda-feira começou com tempo nublado em Cachoeira do Sul. Ainda pode ter chuva hoje, mas de forma isolada e com baixos acumulados. A temperatura mínima do dia foi de 21 graus e a máxima deve chegar aos 29. Terça-feira vai ter sol entre nuvens e aumenta a possibilidade de chuva, já com um volume mais significativo previsto, mínima de 22 graus e máxima de 31. Quarta-feira segue a previsão de chuva para Cachoeira do Sul, mas podem ocorrer algumas aberturas de sol, mínima 22 graus, máxima 27. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A semana começa com pancadas de chuva e trovoadas em todo o Rio Grande do Sul. Apesar da instabilidade, a chuva perde força em algumas regiões e o volume só deve ser expressivo no norte e noroeste nesta segunda-feira. O risco de temporais é menor que nos últimos dias, mas ainda há possibilidade de granizo e ventos moderados. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima é de 30 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 28. Na região central, em Santa Maria, 31 graus. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, máxima de 29 graus. Também 29 em Pelotas e Rio Grande, no litoral sul. A Brigada Militar realizou na tarde de ontem uma operação que resultou em um bandido morto no município. A ação ocorreu após a tentativa de homicídio no bairro Promorar. 4 integrantes de uma facção criminosa vieram da região metropolitana para cometer o assassinato de um desafeto. O indivíduo, com antecedentes criminais, acabou reagindo, o que levou o quarteto a fugir. Os policiais militares já sabiam das intenções dos bandidos, que cercaram o grupo na rua Olímpia de Paula, no bairro Noêmia. 4 homens se entregaram. O 5º indivíduo confrontou com os PMs, vindo a óbito após a troca de tiros. Todos os criminosos foram presos em flagrante e apresentados na delegacia de polícia. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul trabalha no recolhimento dos entulhos deixados pelo forte temporal de sábado. A chuva que iniciou durante a noite causou danos no perímetro urbano e rural de Cachoeira do Sul. O vento derrubou árvores, interrompendo o trânsito em rodovias estaduais, na Estrada da Ferreira e Federal, na BR-153, próximo ao Rincão dos Kiffer, onde foi registrado um acidente de trânsito. A motorista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida ao HCB. Equipes da Prefeitura também desobstruíram vias com árvores caídas no bairro Tupinambá e Barcelos, no perímetro urbano e na Estrada da Porteira 7, no interior do município. Foram registradas inundações atingindo residências no bairro Otaviano, Quinta da Boa Vista, Cristo Rei, localidade do Piquiri e Posto Shell. E quem chega agora é o nosso correspondente Everson Michel, trazendo as principais informações do litoral gaúcho para a gente. Vamos conferir. Nesse final de semana, a instabilidade predominou em todo o litoral norte. Realmente tivemos tempos de sol, chuva, mas muito calorão. As pessoas puderam aproveitar a praia, apesar de toda a instabilidade. O temporal que havia previsto não aconteceu, acabou não acontecendo, as pessoas puderam aproveitar sim. E o governador do estado, através do novo decreto, interdita a orla de todo o litoral do estado do Rio Grande do Sul a partir das 18 horas de hoje. Com a atualização do novo decreto, estabeleceu protocolos novos de distanciamento controlado em todo o estado. E entre as medidas estão a proibição de aglomerações com mais de 10 pessoas em todas as celebrações religiosas para qualquer bandeira a partir de agora, visando exclusivamente o evento que deveria acontecer entre hoje e amanhã, que é em virtude do feriado de Navegantes. Então, inclusive as águas internas, rios e lagoas, a partir das 18 horas de hoje até as 8 horas de amanhã, a beira da praia, faixa de areia, estará interditada em todas as praias do litoral. E um jovem de 21 anos acabou morrendo em um acidente de trânsito na RS 030 em Osório. O acidente aconteceu por volta das 2 da madrugada, deste domingo, no quilômetro 86 da rodovia. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG com placas de Capivari do Sul,
aqui do litoral norte, e um veículo Renault Clio de Capão da Canoa. E ainda na madrugada de domingo, em Terra de Areia, a Brigada Militar interveio em uma ocorrência de aglomeração de pessoas e prendeu um homem por receptação. É isso mesmo. Isso aconteceu durante a realização de uma operação conjunta entre a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e a Fiscalização Sanitária da Prefeitura de Terra de Areia. Foi fiscalizado um bar onde, no local, foi constatado cerca de 40 pessoas aglomeradas, descumprindo então o que está no novo decreto que prevê o distanciamento social. E durante averiguações no estabelecimento também foi constatado menores de idade consumindo bebidas alcoólicas, três máquinas de caça-níqueis em funcionamento, além de pacotes de cigarros sem procedência. O proprietário do estabelecimento acabou sendo preso por receptação qualificada, além de venda de bebidas para menores de idade, jogos de azar e por infringir a determinação do poder público, sendo então encaminhado à delegacia de polícia. Essas informações preliminares aqui do litoral, e essa semana a previsão é de tempo bom. Forte abraço, voltamos aí no estúdio. Obrigada, Everson, pelas informações. Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta você vai conferir uma entrevista com o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano. Thelma Tomás conversou com ele sobre as realizações do primeiro mês de governo e os planos para os meses seguintes. O que foi feito e o que já está em planejamento. É depois dos comerciais, não sai daí. E o NT Sul já está de volta, nós queremos muito agradecer a sua companhia aqui com a gente na telinha da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Obrigada por estar aí com você, com a sua família, enfim, no intervalinho do almoço, atualizando você sobre as principais informações do dia. Pessoal, a partir de agora você vai conferir uma entrevista especial sobre o primeiro mês do mandato do prefeito José Otávio Germano aqui de Cachoeira do Sul. Ele recebeu a equipe do NT Sul na prefeitura e na conversa com Thelma Tomás, ele relata suas primeiras ações e diz que vai resolver ainda este ano a dívida do FAPES. Ele também disse que não vai ter reajuste para o funcionalismo em 2021 e que está muito incomodado com o serviço prestado pela Corsan na cidade. Vamos conferir esse bate-papo. Lena vinha até a Prefeitura Municipal, então, cumprindo com o nosso projeto de atualizar a situação da Prefeitura. Passado um mês, aqui o nosso prefeito José Otávio Germano para nos trazer atualizações, né? Me lembro, prefeito, muito obrigado primeiro, né, por nos receber, mas me lembro que uma das últimas vezes em que falamos, como vai ser o mandato, como vai ser o governo José Otávio Germano, a resposta foi, eu não sei o que eu vou encontrar. O que encontrou? Como é que está isso? Primeiramente, o meu prazer de poder receber vocês aqui, a primeira vez que temos a chance de conversar, e a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, um prazer enorme. Eu encontrei uma prefeitura, eu usei um termo que muitos não gostaram, que foi assim, esculhambada. Mas eu não quero usar de novo o termo esculhambado, para que não fiquem bravos de novo comigo, mas, vamos dizer assim, desorganizada. Sim. Muitos desvios de função, muita hora extra, muito CC, muito FG, pouca coisa funcionando. E isso tudo eu tive que começar a fazer funcionar desde o primeiro dia, cortando tudo. Não vai ter nem recomposição salarial esse ano para os funcionários. A prefeitura tem enorme dificuldade financeira e alguns compromissos que eu havia assumido já estão sendo cumpridos, tipo a licitação dos ônibus. Foi o primeiro ato meu, eu disse na campanha que seria a primeira atitude minha, já foi aberta o processo licitatório, em poucos dias essa licitação vai ser lançada. O FAPES, o conselho do FAPES, a diretoria do FAPES não sabia o que acontecia com o FAPES. Não sabia exatamente que dívida tinha, não sabia exatamente o que estava acontecendo, não eram nem recebidos. E o que eu fiz? Eu trouxe a diretoria do FAPES, o seu conselho, e colocamos tudo em cima da mesa. Foi mostrado, tem uma dívida de 90 milhões.
Eu disse que não ia e não vou fazer o mais simples que todo mundo fazia, e que é muito fácil para mim, aumentar a alíquota do servidor e não apresentar uma solução. Não, eu vou aumentar a alíquota quando eu tiver uma solução pronta para o problema histórico da dívida do FAPES. Deixa eu te interromper rapidamente aqui. Quando tu disseste, eles não sabiam o que acontecia e sequer eram recebidos. Quer dizer, o Conselho geria uma dívida que desconhecia, é isso? Exatamente. Não sabia, era tudo em cima de parcelamento, manda parcelamento, mais parcelamento. E tem várias áreas da prefeitura, tanto no interior, na zona rural, como na cidade, que estão aí desocupadas, emprestadas para as pessoas, comodatadas para outras. E eu vou, em 30 dias, já pedir uma relação para o secretário de administração com a avaliação e vou colocar tudo em leilão direcionado ao FAPES. Vou vender tudo aquilo que tiver que vender através de leilão dirigido ao FAPES. Ou seja, todo o recurso arrecadado com essas vendas será aplicado no pagamento da dívida do FAPES. Mas alguns recursos, em torno de 10 milhões, já foram buscados junto ao Ministério da Previdência, antigo Ministério da Previdência, hoje da Economia, que eram recursos de aposentadorias mal pagas e que a Prefeitura tinha que receber e colocar no fundo. E eu vou pessoalmente a Brasília, no Ministério da Economia, onde está funcionando a Previdência, para tentar buscar recursos que ajudem também a cobrir, se possível, esses 90 milhões. Tudo isso para poder fazer com que a Prefeitura não seja mais, como vinha sendo aqui em Cachoeira, a casa da mãe Joana, né? Onde tudo podia, o sujeito pede emprestado, toma, o sujeito pede comodato, toma, tudo pode, tudo vai. Hora extra liberada, FG liberado, CC liberado. Teus secretários costumam usar um termo, que eu inclusive salvei aqui. Existe muita cobrança e existe o padrão José Otávio Germano. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu me lembro das coisas mais que eles, eu tenho mais experiência que eles e eu talvez queira que dê mais certo do que os próprios secretários. Então não é apenas dar uma orientação. Eu dou a orientação, eu dou a determinação e no outro dia eu já estou cobrando. Já precisou pensar em substituir alguém? Não, ao contrário. Eu estou vendo uma salutar competição de secretários, um querendo ser melhor que o outro, e todos estão trabalhando muito bem, e essa competição sadia está fazendo com que as coisas andem, funcionem. A minha missão final como homem público é deixar para o meu sucessor uma prefeitura completamente diferente daquilo que eu recebi. Sucessor em 4 ou 8 anos? 4 anos. 4 anos. Isso é decisivo? É decidido já por mim. Não tem reeleição? Não tem reeleição. E consegue cumprir com todo esse cronograma em 4 anos? Consegue colocar tudo em ordem? Dá até para 4 anos, né? Esse negócio de reeleição, ou muita gente dizia assim, o José Otávio vai se eleger prefeito para ser candidato a deputado. Muita na campanha diziam isso. E isso não vai acontecer? Não, hipótese nenhuma. Meu compromisso é com a cidade, com as pessoas, com a confiança das pessoas que votaram em mim de ser prefeito por 4 anos. Todo esse teu planejamento, algumas coisas a gente já mostrou aqui no NTSU, inclusive nas entrevistas que fizemos contigo na época da campanha e antes da campanha. Causa animal era uma das coisas que tu tinha como prioridade, diz que aquele gestor que não se preocupa com a causa animal é uma pessoa que está fora da realidade. Fora do mundo. O que vem aí? Vai ter castramóvel, vai ter hospital, vai ter tudo isso que estava projetado na época da campanha? Vai. Já tem, e te sugiro uma visita lá, com a televisão, para que as pessoas que não podem ir fisicamente vejam na televisão. O SEMPRA já é outro SEMPRA. Tem uma nova coordenadora, que é a Valdívia, que é super entrosada com a causa animal. Existiam 2 funcionários só lá, a Lúcia e um outro. Hoje são 5 funcionários já contratados, já trabalhando lá. E na última quarta-feira,
quarta-feira, o secretário-geral do Meio Ambiente foi a Porto Alegre, esteve junto com o vereador Marcelo Figueiredo, acompanhou, junto ao presidente da Assembleia, futuro presidente da Assembleia, Gabriel Souza, que é meu amigo também, e falei por telefone, e ele nos concedeu uma emenda de 170 mil para um castramóvel que já vem direcionado, a emenda já é para o castramóvel. Ou seja, o castramóvel já está conseguido. O hospital que eu quero implantar para pequenos animais, animais domésticos, né, gatos e cachorro, é um recurso que eu quero buscar em Brasília para um segundo momento. O primeiro momento é fazer com que o castramóvel funcione. Já dobrei o número de castrações que são feitas pela Secretaria, já é dobrado o número, já dobramos com relação a dezembro, e a partir da chegada do castramóvel, que eu imagino 2 a 3 meses, nós teremos aquilo que todas as cidades que estão olhando para frente estão tendo, que é exatamente um carro que possa fazer a castração lá no lugar onde a pessoa vive. Tem profissionais já designados para isso? A Secretaria já tem uma composição funcional que atenda? Não Como tem é que vai ainda ser? Porque não tinha, mas existem profissionais no quadro da Prefeitura, veterinário basicamente, auxiliares, enfermeiros, que são especializados nisso e estarão prontos para fazer. Por que eu pergunto sobre isso? Porque uma das outras coisas ditas é: não ocuparei muitos cargos, a ordem é uma economia total, vou reduzir, então vai ficar nesse patamar até o final do mandato? Como é que vai ser? Veja só, nesse primeiro mês, dos 100 e poucos que estavam ocupados, eu ocupei 20. Talvez seja mais uns 5 ou 10 no segundo mês, mas enquanto eu não tiver um equilíbrio nas contas da Prefeitura, eu não vou estar contratando só por contratar. Isso aqui não é uma casa de empregos. Isso aqui não é uma empresa, uma indústria que pode, a critério do dono, pagar o empregado. Não. Tudo aqui é o dinheiro do povo. Quer dizer, eu estou aqui como administrador do recurso que o povo paga do seu imposto. Então, eu não posso ser perdulário, eu não posso ser gastador, eu tenho que ser economizador, eu não posso dar reajuste esse ano, nem recomposição, como eu disse, eu vou dar, vou poupar 40 milhões só nisso. Tem prejuízo político? Pode até ter, as pessoas podem, alguns não gostarem, pode, mas eu penso no contexto todo, eu penso no global, eu penso na coletividade. Eu não penso e não tenho compromisso seletivo, eu não tenho compromisso com classes, com setores. A minha preocupação são especialmente os mais desvinculados com a classe social, com o funcionamento da nossa cidade, aqueles que estão mais afastados. Eu preciso ter um programa de habitação. Pois é, já existe um levantamento desse déficit habitacional? Não existe, não existe, mas tem 30 anos que Cachoeira não faz uma casa. Então, tu imagina quantas pessoas não estão aí sem ter onde morar, morando mal, morando na rua, morando emprestado, morando na garagem, morando debaixo da lona, morando em qualquer lugar. Não há um programa habitacional e eu vou fazer, é uma das minhas prioridades, programas habitacionais que contemplem pessoas de baixa renda, aquelas que não podem pagar para comprar uma casa ou pagar para comprar um terreno. Não adianta também querer sair dando terreno para as pessoas, porque não adianta. Isso aqui, não, como eu disse, não é um lugar que se possa dar as coisas. Eu preciso dar a casa. Adianta dar o terreno? Não adianta. A pessoa não tem dinheiro para fazer a casa. O que adianta? Então, e também não adianta fazer programas habitacionais para média e classe alta. Não, tem que ser para pessoas que realmente estão abaixo da linha da pobreza, aquelas que ganham ou nem ganham nada. Tem uma estratégia para que essas pessoas consigam se colocar, uma vez que elas não têm renda, a prefeitura subsidiaria totalmente? Totalmente. O governo federal subsidia, não é a prefeitura.
São programas habitacionais 100% financiados pelo governo federal. O que a gente tinha antes foi excluído, né? Que Minha Casa Minha Vida tirou aquela última faixa, que é essa que tu tens como foco. E aí, para onde que vai? Minha Casa Minha Vida, aqui em Cachoeira, pelo menos, ali onde tem, na frente da Fena Rosa, é uma enganação, né? Porque não tem essa última faixa, que é a que tu te refere. As pessoas Mas que já mesmo têm nessa faixa das pessoas que estão ali, muitas já venderam os seus apartamentos, já alugaram, já trocaram. E o pior, o prefeito anterior não quis mandar para a Câmara de Vereadores a isenção do imposto de transmissão de bens, o ITBI. Nenhuma das pessoas que moram ali na frente da Fena Rosa tem no seu nome aqueles apartamentos. Está tudo no nome da Caixa. E o pior é que as pessoas estão todas elas enroladas na Caixa. Tinha uma briga aí com a Corsã, já existe essa reclamação no que diz respeito a obras. Não há uma reclamação na qualidade da água, a reclamação com relação ao preço da água. A falta de atendimento, os buracos, falta muita água em Cachoeira. Não há um problema com a qualidade de água. Tem vários problemas com a Corsã. E todos eles são exatamente porque a Corsã não cumpre o contrato que ela tem com a Prefeitura de Cachoeira. Vai rescindir o contrato? Vai pensar em municipalizar a água? A gente tem condições de oferecer uma água de qualidade? Como é que vai ser isso? O que eu sei hoje é que a Corsã, que teria o compromisso de universalizar o esgotamento até setembro desse ano, tem 20% feito. Não termina em setembro. Não, nem perto. Se tem 20 em fevereiro, em setembro, as crianças estão andando, caminhando de pé no chão, em cima do cocô, do xixi, da lama, do esgoto. Não adianta a Corsã me anunciar, como me anunciou, que quer fazer uma PPP para poder cumprir o seu contrato. Eu não preciso da Corsã para fazer uma PPP. Então é melhor pegar alguém, uma empresa salutar, que tenha saúde financeira, para fazer esse PPP. Claro, aí teria que romper o contrato com a Corsã. Eu ainda não tenho essa decisão tomada e nem tomarei sem conversar com as entidades, sem conversar com a cidade, não é? Mas o que eu sei é que nós não temos esgoto, a Corsã não vai cumprir, ela cobra caro pela água, falta água toda hora e ninguém aguenta mais os buracos da Corsã nos lugares que elas trabalham em Cachoeira. Olha na Conde, que nesse último trabalho que fizeram ali perto da Fena Rosa, é um esburacamento total que a Prefeitura tem que arrumar. Quer dizer, eu pessoalmente sou insatisfeito com a Corsã. Como gestor e como prefeito, eu não posso concordar com alguém que tem um contrato comigo, com a Prefeitura de Cachoeira e não cumpre com as suas obrigações. Quer dizer, alguma coisa eu tenho que fazer. Senão, eu estarei sendo o responsável e sendo irresponsável, na verdade, ao não tomar providências no sentido de que a cidade e as pessoas sejam melhor atendidas no que diz respeito a saneamento e água. O secretário de Agricultura já falou que pensa em negociar com a Corsã alguma forma de garantir água no interior. A hora que tu começa a entrar nessa possibilidade de ruptura, já tem um plano B ali para o interior, que é um dos maiores problemas também de abastecimento? O plano B só pode existir depois. A gente só pode desistir do plano A quando tiver pronto o plano B. Né? Eu vou conversar com a Corsã, não quero ser mal educado e nem arrogante, nem presunçoso e nem achar que sou o dono da verdade, não ouvi, vou ouvir. Mas se eles não me apresentarem alguma coisa concreta no que diz respeito ao atendimento básico da população que eu represento, eu não quero saber mais. Tens falado sobre, eu vejo que as pessoas precisam, eu sou representante, eu administro uma cidade, uma população, como se tivesse, de fato, tem uma procuração, né? O pessoal questiona o gasto com publicidade, com publicações, e tu disseste no teu plano de governo que implementaria ferramentas eletrônicas, buscando economicidade, praticidade, agilidade da informação. Vai ter diário eletrônico ou não vai ter? Tanto que eu renovei por apenas 6 meses o contrato com o Jornal do Povo,
no que diz respeito a publicações, porque eu quero, nesse meio tempo, buscar essas alternativas que visem economizar para a Prefeitura e ser equânime com os órgãos de comunicação. Eu não quero favorecer A nem B, eu quero poder fazer as coisas, se tem uma verba X, esse X aqui vamos dividir para todo mundo. Eu não quero favorecer, mas também não quero desfavorecer ninguém. E a preocupação, então, hoje é maior com a economia ou com o tratamento igualitário com os veículos? As duas coisas. Tem que se buscar a economia, mas não se pode tratar desigualmente os veículos. Duas representatividades populares importantes que nós tínhamos em gestões anteriores: Coordenadoria da Igualdade Racial e a Coordenadoria das Mulheres. Isso vai continuar no governo Zé Otávio? Vai ter uma reformulação? Para que lado caminha isso? Eu não quis nomear ainda exatamente para economizar. Porque são CCs, não é? Sim. São cargos de confiança do prefeito. Poderia ter feito política nomeando A, B, C, D, mas eu não quis fazer. Porque se eu nomear em março, são 2 meses que eu economizo. Mas claro que tem que ter valorização da igualdade racial, da mulher, e tem uma outra, não é? Políticas públicas. Mas um pouquinho mais adiante, deixa eu ganhar tempo, deixa eu pagar algumas coisas que precisam ser pagas, eu estou cortando muita hora extra. Thelma tinha muita hora extra, muita. Nessa avaliação de hora extra, de pessoal, tem a necessidade da economia urgente, a gente sabe das dificuldades que existem no gerenciamento de recursos da Prefeitura. Isso compromete o andamento dos serviços, a prestação de serviços, o atendimento da comunidade? Não compromete. O que não pode é estragar um caminhão na segunda-feira, ficar pronto na sexta-feira, trabalhar sábado e domingo com hora extra. Está errado. Alguma coisa está errada. Eu não vou pagar a hora extra. O caminhão vai ter que ficar pronto segunda e parar de trabalhar na sexta. O motorista da ambulância precisa sair com urgência, ok. O motorista não sei, ok. Aí está tudo certo. Mas o cara que apaga e fecha a luz do Bar América, ganhar R$5.000 por mês de hora extra, está certo ou está errado? Eu acho que está errado, cortei. Está assinada a ordem da licitação dos ônibus. Ela sai em quanto tempo? Quando é que esse processo sai da ordem para a efetividade? Está na jurídica, eles estão concluindo os estudos que precisam ser feitos. Eu pedi até, dentro desses estudos, que se pudesse ter 2 empresas trabalhando em Cachoeira, 2 no interior e 2 na cidade. Eu não sei se os números vão apontar a possibilidade, mas seria muito bom se pudesse ter 2. E ninguém tem mais pressa do que eu de colocar essa licitação na rua. É um compromisso meu de campanha, que eu já cumpri a primeira parte no primeiro dia, no dia que tomei posse, e eu acho que em 30 dias eu consigo colocar a licitação na rua. Fora o enfrentamento da pandemia, que todas as dificuldades que todos vivenciamos neste primeiro ano de pandemia, o segundo parece ser um capítulo 2 do primeiro, né, pelo que a gente tem observado. Qual é a maior dificuldade dentro da saúde para manter esse setor que é tão indispensável para Cachoeira? A minha visão é um pouco diferente da que vinha tendo o município. A minha visão é um pouco mais liberal, um pouco mais de flexibilidade. Eu não posso olhar para a pandemia apenas com um olho, com os 2 olhos, no que diz respeito a não permitir as coisas, a não permitir que a economia funcione, a não permitir que as coisas, enfim, tenham uma vida normal. Eu acho que é preciso olhar pelo outro lado. Um olho eu tenho que cuidar da pandemia, da doença em si, e o outro olho eu tenho que cuidar da cidade, para que ela não vá morrer de outras coisas. Falta de emprego, falta de cabeça boa, falta disso, falta daquilo. Então, os restaurantes estão funcionando, os bares estão funcionando, o comércio está funcionando, os clubes estão funcionando, a Praia Nova está funcionando, os colégios vão poder voltar a funcionar.
E eu recebi a prefeitura com bandeira vermelha e já estou com laranja. Quer dizer, eu não acho que fechando, matando aos poucos as pessoas, eu vá curar alguém. Já começamos a receber as vacinas, já começou a população a ser vacinada, ainda, claro, num estágio muito pequeno, mas eu estou de olho, estou atento, assim que chegarem mais vacinas no Brasil e no Rio Grande do Sul, eu serei o primeiro da fila para que nós possamos receber logo mais vacinas. Quando tu fala em ser o primeiro da fila, ainda está aquele plano que anunciaste no início do ano, que se tiver algum caminho para aquisição de vacinas fora da distribuição do governo federal, Cachoeira vai ser uma das que vai aderir? Claro, eu conversei inclusive com o governador, que também está num pensamento assim, que se falhar o plano federal, ele mesmo está trabalhando um plano B, vamos dizer assim, e a gente seguiria esse plano B, que até o governador já assinou um protocolo de intenção com a Sputnik V, né? Muitos dizem 5, não, mas é V. Se eventualmente falhar, eu já mandei comprar kits aqui de agulha, de seringas. Se falhar alguma coisa lá, nós vamos estar preparados aqui para não deixar que a população não seja vacinada. Eu tenho acompanhado isso muito de perto e hoje nós estamos falando, a UTI nossa que já teve 100% está com 60% só de ocupação. Nós já estamos recuperando por dia mais pessoas do que se contaminam. Quer dizer, tem uma curva diferente já acontecendo. Para encerrar, primeiro mês de governo, já viu mais ou menos como as coisas funcionam, já tem muitos planos. Tu já consegue imaginar qual será a grande obra do teu primeiro ano? A grande obra é pagar o salário em dia dos funcionários. E a segunda grande obra é recuperar o FAPS. E se consegue resolver isso nesse primeiro ano? Tem que ser nesse primeiro ano. Senão não se consegue mais, aí vira enrolação. E o terceiro, que eu te diria assim, que na minha cabeça bate muito, é a questão da água. O contrato que nós estamos desenvolvendo com a Corsã está ruim para Cachoeira e está bom para a Corsã. Então tem 3 grandes momentos nesse primeiro ano. Nem é nesse primeiro ano, nesse primeiro momento mesmo, né? Nesses primeiros 3 meses nós temos que enfrentar temos que resolver, dar encaminhamento para essas 3 situações. A questão dos funcionários não me preocupa, com o secretário Claudinho eu já tenho enxergado todo ano o pagamento dos salários com tranquilidade. O segundo, a questão da pandemia versus funcionamento da cidade. Me parece que já tem um equilíbrio aí acontecendo. Clubes, bares, restaurantes, colégios, escolas e tudo mais funcionando. E essa questão da água que me incomoda, sabe? Eu estou vendo que tem um contrato, as pessoas pagam caro a sua água e não está legal. A contrapartida do concessionário não tá sendo feito conforme o estabelecido. O que acontece depois dos 4 anos? Vou para casa. E aí acabou a vida pública. Acabou a vida pública. Isso é definitivo, Eu já fui tudo, né? Não tenho mais vaidade pessoal, assim, de querer ser deputado, presidente da Assembleia, prefeito, governador em exercício, fui 14 vezes. Ministro já fui, deputado federal já fui. Presidente da República não vou ser nunca. Então, a minha última tarefa, não é? Pública, vamos dizer assim, é realmente a Prefeitura de Cachoeira. Muito obrigada, Zé, por ter nos recebido. Desejo que em breve a gente possa retomar essas conversas já com esses projetos em andamento, ou todos já cumpridos. E a gente continua sempre com as portas abertas. Venha sempre. Tá certo, vai ser sempre um prazer te receber. Muito obrigada. É isso, Lena. Saio daqui, então, com 3 indicativos de ações bastante importantes e que foram elencadas como prioridade pelo prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, e a gente volta daqui a uns 3 meses, então, para ver até onde esses projetos e esses planos já determinados como prioridade avançaram. Obrigada, Thelma. Prefeito José Otávio Germano, planos realmente bastante importantes e nós, com certeza, vamos continuar acompanhando e compartilhando com você que nos acompanha.
Pessoal, o NT Sul está chegando ao fim. Acesse novotempo.com/NTSul para rever os conteúdos exibidos hoje. A entrevista com o prefeito já está lá na nossa página. Muito obrigado por sua companhia hoje e pela parceria nas últimas semanas em que eu estive por aqui à frente do jornal. Amanhã, Daniel Nunes está de volta para assumir o posto depois de merecidas férias. Foi muito bom ter estado com vocês, viu? É o meio-dia que o Daniel vai estar aqui e eu continuo nas reportagens. A gente se encontra, viu? Uma super especial e abençoada tarde para você. A gente se vê.